Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo de número 68. Vamos ler 3 versículos nesta noite. A Deus. Versículos 4, 5 e também o versículo 6. Desde já eu agradeço ao nosso Deus pela vida de cada família presente nesta noite, neste santuário. Que o Senhor continue abençoando a sua vida de uma maneira poderosa. Que o teu lar seja sempre um pedaço do céu. Que Deus possa cada dia mais te usar na terra e abençoar a tua família com as bênçãos do céu e também com as bênçãos da terra. Glória a Deus. Salmo 68, versículo 4, escrito: Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová. Exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus no santo. Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Podeis sentar-vos. Este salmo foi mais um dos salmos escritos por Davi. E ele começa justamente aqui no primeiro versículo com aquilo que o grande homem de Deus, Moisés, pronunciou, que está em Números, capítulo 10, a partir do versículo 5 e 36. Quando a arca era levantada da terra, havia esse pronunciamento: levante-se Deus, e sejam de os seus inimigos, fugindo de diante dele os que o aborrecem. Glória a Deus. Então aqui começa com este clamor. É de Moisés que fazia esse pronunciamento quando eles tinham que partir, e a aliança, que os irmãos sabem muito bem, que era o símbolo mais sagrado de todas aquelas peças ali, quando era carregada, levantada pelos sacerdotes que transportava. Então Davi começa aqui esse salmo justamente fazendo menção daquilo que o grande homem de Deus, Moisés, falou. Assim como o salmo anterior, o 67, também ele começa com a bênção araônica, quando Arão pronunciava a bênção sobre o povo, que está no capítulo 6 de Números, a partir do versículo 24 até o versículo 26. Mas nós vamos meditar nesta noite sobre esses 3 versículos que nós lemos. O versículo 4, quando fala aqui sobre o nome de Deus. Pois o seu nome é Jeová. E ele finaliza dizendo: exultai diante dele. Esse aqui é um dos nomes nacionais de Deus, irmão. Jeová. Onde nós podemos ver em Isaías capítulo 12, e no versículo 2, está escrito: o Senhor Jeová é a minha força. A parte B do versículo. Se você observar, tanto aí o Senhor, todas as 6 letras estão em maiúscula. E aí também aparece Jeová. Essa aqui é uma forma abreviada, que no hebraico é Iá, que é uma forma abreviada do santo nome do Senhor, Jeová, Iá. Existe uma composição, por exemplo, a palavra Aleluia, que significa que todos devem louvar,
a este Deus que é grande, poderoso, maravilhoso, que servimos, que adoramos, que é o nosso Deus, é o Deus desta igreja. Que a Ele seja dada a glória para todo sempre, de eternidade a eternidade. E no Salmo 150, o salmista finaliza dizendo que todos que têm fôlego, louve ao Senhor. Glória a Deus. E nós sabemos que para louvar a Deus, a Bíblia fala que é um sacrifício, irmão. Cantar louvores a Deus é sacrifício. A gente observa, por exemplo, quando a igreja está louvando o Senhor com os hinos da harpa cristã, após a oração de joelhos, que a igreja é colocada para adorar a Deus, louvar a Deus. Mas nós observamos que tem muitos irmãos que sabem do hino, mas não cantam, não louvam a Deus. Preferem ficar de boca fechada, mas não têm coragem de abrir os seus lábios para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E o que às vezes me deixa mais chateado é que quando esse cidadão às vezes tem a oportunidade, ele chega, irmão, dê glória a Deus. Enfim, mas ele lá no banco não tem coragem. Existem aqueles que preferem ficar com o chiclete, mascando o chiclete o tempo todo durante o culto, mas não abre a boca para adorar a Deus, irmão. Não é para o homem, que nós não merecemos, mas ele sim, ele merece. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, como seus adoradores, nós temos essa responsabilidade, esse dever, essa obrigação. E você que está aqui nesta noite, se veio aqui para adorá-lo, então aproveite esses minutos que Deus está nos concedendo. Quem sabe o teu dia foi conturbado hoje, foi dia difícil, dia de luta, dia problemático, mas esqueça, porque agora nós estamos na presença do Todo-Poderoso, do Jeová. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Existe o chamado tetragrama, irmão. 4 letras, Y, H, W e H, onde forma também esse nome, Iavé, com essas 4 letras, Yehová também são formadas. Ore atentem para isso. Isso aqui é muito importante. Nós falamos dessa composição aqui, dessa palavra aleluia, como também existem algumas composições com esse nome Jeová. Por exemplo, Jeová Jireh, que significa o Deus que provê, né? O Deus da provisão. Glória a Deus, que sempre tem providenciado a bênção para nós, para mim e para você. Aleluia. Como providenciou o cordeiro para Abraão lá naquele monte, não permitindo que ele sacrificasse o seu filho, até porque Isaac não serviria, porque Isaac era pecador, filho de pecador. Apesar de que Isaac, ali naquele momento, representava Jesus Cristo, mas tinha que ser alguém sem pecado para morrer pela humanidade. Então Deus manda um cordeiro para que Abraão ofereça no lugar do seu filho. Glória a Deus. O Jeová Jireh, que às vezes quando está faltando algo para você, quando você clama e confia no poder dele, ele entra com a providência e entrega a bênção. Já ouvimos aqui o diácono José Nilson contando a bênção recebida, e eu sei que muitos dos senhores aqui presentes, se tivesse a oportunidade nesta noite, iriam contar alguma bênção que tem recebido da parte de Deus. A melhor de todas elas, irmãos, é a nossa salvação. A salvação da nossa alma, que hoje somos salvos. Estamos na presença deste Deus. Aleluia, que Ele proveu. A porta abriu para nós. Nós entramos e estamos dentro da arca, adorando a Ele. Também existe o chamado Jeová Rafá, que é o Deus que sara, né? O Deus que cura. O Deus que tem todo o poder nos céus e na terra para curar toda e qualquer enfermidade. Agora aprendamos isso, que a Bíblia mostra que Deus tem poder para curar toda doença, irmão.
Agora, a Bíblia não diz que Deus vai curar a doença de todos. Então, isso aqui é fato concreto, né? Nós vemos que no ministério de Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele não curou todas as pessoas que viviam doentes. Não que ele não tivesse poder, ele tinha e tem poder, mas ele não curou todos. Então a Bíblia mostra que ele é um Deus todo-poderoso. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Não há doença que ele não possa curar. Não, ele cura. Na hora que ele quiser, ele cura. Mas a Bíblia, você não vai encontrar na Bíblia, ela relatando isso, que ele vai curar a doença de todos. Não, não cura. Mas você que está doente do corpo, que tem orado, pedido, clamado a Deus, mas se ele não quiser te curar, não é por isso que nós vamos deixar de servi-lo. Vamos continuar servindo a Deus, adorando a Deus, porque da pior enfermidade ele já nos curou, o pecado, irmão. Que essa aí não tem médico nenhum que possa curar, mas ele já nos curou. Pois o que adianta estar sarado no corpo e doente na alma? Não adianta nada. Não adianta nada. É muito melhor ter uma enfermidade no corpo, mas esse cristão está servindo a Deus dignamente, e Deus está te dando força para você continuar servindo a Ele, do que está bem, tudo bem contigo, e você virar as costas para Deus. Ele curou 10 leprosos de uma só vez, como a Bíblia mostra. Mas quantos retornaram para agradecê-lo? Então nós sabemos que existem muitas pessoas, do mesmo jeito dos 9, que não reconhecem, só querem que Deus faça. Na hora que Deus abençoa, se esquece até de agradecer. Paulo orou por amigos que estavam doentes. Orou. Enfim, passou por problemas também difíceis. Então, meu irmão, se ele não quiser te curar, mas saiba que ele já preparou um lugarzinho melhor para nós. Lá no céu de glória está preparado o lugar. Glória a Deus. Então aqui está essas e outras composições com esse nome Jeová que aparece. Certo? Agora uma coisa interessante, irmãos. Os judeus que retornaram do cativeiro, quando retornaram de Babilônia, eles acharam esse nome tão sagrado que eles não ousaram pronunciar. Então, quando eles chegavam nesse nome, Jeová, aí justamente eles pronunciavam Adonai, que significa, nas nossas versões, a nossa Bíblia, Senhor. Adonai. A história diz que os escribas, quando estavam fazendo cópias da lei, quando eles chegavam no nome Jeová, a história diz que eles limpavam a pena várias vezes para tirar todo o resquício de tinta que havia na pena. Eles se cobriam também para escrever o nome Jeová. Se durante o momento que eles estivessem escrevendo e se borrasse, fizesse algum movimento brusco e borrasse, tudo aquilo que eles já haviam escrito, eles rasgavam e começavam do zero novamente. Observamos aqui o respeito e o temor por este nome. Eu faço uma pergunta aqui para os professores da Escola Bíblica Dominical para ganhar uma caixa de chocolate ou que responder. Glória a Deus. Você sabe qual é o terceiro mandamento da lei de Deus, professores que aqui estão? Jussiele Conceição, Mansunamita, Selene, Diácono José Nilson, os professores que aqui estão, Alessandra, quem mais? Leandro, Lázaro, Torquato Lopes. Estou aqui cercado de títeres. Qual é o terceiro mandamento, Alessandra Rodrigues? É isso aí. Onde está escrito?
Será? Verso 7. Uma salva de palmas para nossa irmã Alessandra. Esse aí é o terceiro mandamento da lei de Deus. Êxodo 20, verso 7. Onde Deus disse que não podemos tomar o nome dele em vão, porque ele não tem por inocente aquele que toma o seu nome em vão. E como é que a gente pode tomar o nome de Deus em vão, irmão? Em algumas maneiras. E observem e atentem muito bem para isso aqui. Porque se você falava, não fale mais. Por exemplo, em caso de juramento, alguém às vezes faz um juramento e diz, eu juro por Deus. Já ouviram pessoas falarem isso? Eu juro por Deus. Está errado. Jesus disse que nós não podemos jurar nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés. Mas ele diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. Pois o que passa disso é de procedência maligna. Então não coloque o nome de Deus em meio ao juramento, porque isso está demonstrando que a pessoa não está falando a verdade. Então aqui está, um exemplo. Outro exemplo. Às vezes, alguém está contando uma piada e alguém às vezes fala, meu Deus do céu. Já ouviram alguém falar também isso? Pois é. É tomar o nome dele em vão. Alguém falando coisa ali, contando uma piada, jogando conversa fora e alguém falando o nome de Deus. Quando eu não era crente, na minha juventude, várias vezes eu observei macumbeiros, quando eles estão possuídos lá, cheios de demônios, e tem alguns deles lá que são mais perigosos do que os outros, né? E aí que está quebrando tudo, enfim, bagunçando, aí vem um chefão deles lá, o líder. Aí chega e ele diz, quem é maior do que Deus? Aí eles respondem lá, ninguém. Quem pode mais do que Deus? Ninguém. Ou seja, eles sabem disso, os demônios sabem, né? Que Deus é Deus. Mas estão usando o nome de Deus num ambiente que não é propício. Enfim. Então, por isso, essa recomendação de Deus aqui, que ele não tem por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Observamos a oração do Pai Nosso, que Jesus ensina. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Por quê, irmão? Porque o nome de Deus revela o caráter de Deus. Na visão de Isaías, que ele teve a visão do Cristo glorificado. Ele viu os serafins lá, adorando a Deus, clamando e dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Louvado seja Deus. Se você ler Apocalipse 5, você vai ver lá, os animais com os 24 anciãos se prostravam diante do Todo-Poderoso e clamavam, e diziam que ele era digno de abrir o livro, desatar os selos, porque com o seu sangue ele comprou para si homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Aleluia. Então este nome tem poder, e é por causa deste nome que eu e você estamos aqui hoje, que somos o que somos hoje, filhos deste Deus Todo-Poderoso. Aleluia, que estamos com o passaporte carimbado e vamos entrar na cidade pelas portas. Louvado seja Deus. Então, muito cuidado, meu irmão. Então, se você já falou isso, não fale mais, porque uma coisa é quando alguém fala por ignorância. Aí, como diz a Bíblia, Deus não tem nem conta o tempo da ignorância. Outra coisa é quando sabe e continua fazendo errado. Como tem muitos que às vezes qualquer coisinha, sangue de Jesus tem poder. Enfim. E não sabe o poder que tem o sangue de Cristo, né? E às vezes fala da boca para fora e acaba se tornando uma coisa supérflua. Enfim. Então aqui está. É o terceiro mandamento da lei de Deus.
Aleluia. Amém? Jeová, que é o nome nacional de Deus. Versículo 5. Volte aí para o texto novamente. Diz: pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Tem alguma viúva aqui? Não, né? Tem, lá atrás, a nossa irmã Ruth. Nós temos também a nossa irmã Fátima, que também é viúva. E aqui está, irmãos, mostrando que Deus, pai de órfãos e juiz de viúvas, são pessoas que, quando clamam a Deus, Deus está prontamente para ouvir o clamor. Essas duas classes de pessoas aqui, quando estão sendo maltratadas, afligidas, se clamar a Deus, pode ter certeza que Deus ouve e atende o clamor de órfão e viúva. Quantos filhos órfãos não tem por aí hoje, né? Assistindo uma reportagem do pessoal da Síria. Um monte de criancinhas que perderam os pais, estavam lá naquele campo de refugiado. Crianças que vão crescer sem saber o que é carinho de pai nem de mãe. Órfãos. Enfim, estão lá jogados. Passou também uma senhora, uma viúva, que o marido foi morto pelos extremistas do Estado Islâmico. Mataram o marido dela. E o que ela ficou com 4 filhos para cuidar e saiu de casa somente com a roupa do corpo. E o que ela levou da casa somente um carote de plástico e ainda vazio. Ela mandava os filhos pegar água para beberem. E morando naquelas tendas que foi levantada pela ONU, e lá dentro o repórter entrou, lá dentro é mais quente do que lá fora. E aquelas mulheres ainda todas empacotadas, que são muçulmanas, os pés à cabeça, lá dentro. Hoje aqui para nós, né, o calor está, mas eu sei que na sua casa, sei que nem todos têm um azinho, mas tem um ventiladorzinho que pode, é verdade? E lá, sem ventilador, sem nada. E aquelas crianças brincando, lá pelo sol, jogando bola, enfim, mas sem pai e sem mãe. E nós observamos que Deus, ele advertiu Israel que tomasse cuidado com essas duas classes de pessoas aqui. Observe o que diz em Êxodo capítulo 22, a orientação de Deus. Isso aqui para os varões, para que eles atentassem muito bem, e não fizessem nenhum mal para essas classes, essas duas classes de pessoas. Êxodo 22, a partir do versículo 22 também, aqui está a recomendação do Senhor. A nenhuma viúva, nem órfão afligireis. Se de alguma maneira os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Aí alguém que lê isso aqui, aí, nossa, Deus era muito cruel, né? Aqui Deus estava advertindo eles, os varões, que não afligisse nenhuma viúva e nenhum órfão, mas que ajudasse. Afligir é tratar com desprezo, irmão. E nós não podemos tratar com desprezo ninguém. O segundo mandamento que Jesus resumiu, o primeiro, como você sabe, é amar a Deus, né? Acima de tudo e de todos. Mas o segundo é igual ao primeiro. Nós temos que amar também, só que o nosso próximo, como a nós mesmos. É como você se ama. Então, como diz a Bíblia, que ninguém odeia a sua carne. Você se odeia? Não. A Bíblia diz que nós alimentamos, sustentamos. Temos um cuidado tremendo conosco, né, com o nosso corpo. É verdade? Creme para o cabelo, para o rosto, para a pele, enfim, que é sempre estar bonita. E não é errado, não é pecado.
você se cuidar. Não. Quando o presbítero Carlos Santos veio aqui pregar, naquela quinta-feira, no culto da família, que eu mostrei a irmã Mari para ele, ele ficou encabulado. Essa aí é a irmã Mari, isso é a irmã Mari. Aquela minha vizinha, isso é essa aí, só que está transformada agora. E ele não reconheceu, né? Porque quem conheceu a nossa irmã Mari antigamente, uma vez ela me mostrou uma foto dela, cabelinho só o toquinhozinho. E hoje, olha aí como é que está. Cabelo bonito, né? E não sabendo ela que já está dilacerando alguns corações por aí. Ela não sabe disso. Mas eu já estou revelando aqui o mistério para ela. É verdade? E eu sei que ela já viu essa transformação muitas vezes. Sim ou não, irmã Mari? Né? Eu sei que quando chega diante do espelho, fica olhando para ela e eu creio que ela agradece muito a Deus por isso. Porque é Deus. É Deus quem faz essa transformação, essa mudança. Outrora, o que éramos, né? Irmão Antônio, antes de aceitar Cristo, a irmã Teresa sofreu demais. Chegava em casa, fedendo a cachaça, porre. Uma vez nós fomos lá evangelizar. Nossa, irmão Antônio vinha para cima de mim, querendo abraçar. Que o porre é desse jeito, irmão. Chega aí, quer falar perto de você e cospe você todinho. E só ele é homem, só ele sabe, enfim. Mas como a nossa irmã Teresa já contou também o testemunho aí, né? Perseverou e Deus deu a vitória. E aqui está o servo de Deus transformado pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, que fez essa mudança e continua fazendo em nossa vida. É Deus, irmão. Então nós não podemos desprezar ninguém. Então a ordem de Deus para os varões foi essa aqui. Vocês não podem afligir nem viúvo e nem órfão. Se vocês fizerem isso, eu vou matar vocês. E aí eu vou deixar as mulheres de vocês aí viúva e os filhos órfãos, para eles sentir na pele o que é um desprezo também. Hoje nós vemos como está o nosso país, a bagunça. Por quê? Porque a lei não funciona. Não é uma lei rígida para punir o infrator. E olha como está a bagunça aí na política. Cidadão rouba à vontade. Aí chega com a justiça, quero fazer uma delação premiada. Tá bom, aí vai aplacar a pena do infeliz. Aí vai responder em liberdade. Na casa dele, na mansão dele, lá curtindo, numa boa. Como tem aí os ladrões que estão aí, soltos. Esses dois irmãos aí da JBS aí que roubaram milhões e estão onde? Nos Estados Unidos, curtindo numa boa. O Ike Batista, na mansão dele lá, curtindo. Aí a justiça diz que proíbe não usar a internet, mas vai ter alguém lá para fiscalizar? Se de dentro da cadeia os bandidos usam, quanto mais o cidadão na casa dele, que todo mundo tem. Como é que não usa? Tornozeleira eletrônica que colocam, muitas delas não funcionam. E um sai para onde quer, enfim. E o que nós estamos vendo, o nosso país aí, esse caos total. Muitos pais de família desempregados pelo roubo. Muitos roubaram, enfim. Aí está. Por quê? Porque a lei não funciona. Se fosse uma lei rígida para punir o infrator, então aqui Deus advertiu. Então, os varões atentavam muito bem para isso. Eu não posso fazer, porque se eu afligir, eu vou deixar minha varoa sozinha aí. Eu tenho a plena certeza que eles não queriam isso aí, né? Que a mulher deles ficasse desamparada e os filhos também. Então tinha que obedecer. Provérbios 11, 14 diz, irmão, que onde não havendo sábia direção, o povo cai. Onde não tem norma, regra, onde não há punição, a bagunça, a desordem, enfim. Na igreja também não é diferente. Se não houver punição para o infrator, aí daqui a pouco está uma bola de neve, o pecado aí. Então tem que punir. Eu nunca me esqueço do que contou o pastor Gaia. Quando ele foi no Maranhão, ele disse que ele viu lá uma jovem que tinha pecado.
E o pastor chamou ela lá na frente. E pegou o microfone e entregou para ela. Disse, está aqui o microfone e conta para toda a igreja o que foi que tu fez. Conta o teu pecado aí. Ele ficou observando aquilo e ele disse, vai eu fazer um negócio desse aqui, que vão até me processar. Mas lá no Maranhão o negócio é sério, irmão. Eu passei lá 1 ano e 5 dias. E eu vi o pastor punindo o próprio filho. Porque não queria servir a Deus com sinceridade. Ele disciplinou, ele tocava na banda e ele afastou. E disse que enquanto ele não se retratasse e não procurasse servir a Deus como tem que ser, não iria pegar no instrumento. Hoje, uma bagunça. A gente vê que tem muitos que vão na frente pedir perdão com a cara limpa, achando graça. Chega lá, fica sorrindo. Peço perdão da igreja, em nome de Jesus. No outro dia está fazendo pior. Pior. Enfim. E tem muitos que às vezes nem é disciplinado nem nada. Está aí. Mas a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então tem que haver, irmão, correção. Tem que haver punição para o infrator, para que ele possa atentar e não procurar fazer as coisas erradas. Certo? Então aqui está a receita para a viúva, para a órfã. Está sendo afligida? É só botar a boca no pó que Deus vai entrar em ação. E vai tratar com esse que está afligindo. Aí ele vai ver como é que se tratam, que com Deus o negócio é sério. Vamos voltar para o livro dos Salmos, 146. Mais uma promessa aqui para a viúva. Salmo 146, versículo 9. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Para o estrangeiro houve também a recomendação de Deus lá em Êxodo 22, 21. Que eles não afligissem os estrangeiros, pois Israel foi estrangeiro na terra do Egito. Então que eles não fizessem nada de errado contra o estrangeiro. E a Bíblia nos recomenda que nós devemos ser hospitaleiros, irmão. O crente tem que ser hospitaleiro. Porque ela diz que alguns, sem saber, hospedaram anjos. Enfim. Então, às vezes, você não sabe como vai ser a tua vida amanhã. Que a nossa vida é uma roda gigante. Hoje quem está lá em cima, amanhã pode estar lá embaixo. E aquele que está lá em cima hoje, se não procurar ajudar, amanhã ele vai precisar. E se ele não ajuda hoje, amanhã não vai encontrar ninguém que o ajude também. E a lei da semeadura. Então se você abrir a mão hoje, amanhã, quando precisar, alguém vai abrir a mão para você também. E é assim que funciona, meu irmão. Então aqui está, para as viúvas. Olha aqui o que Deus é. Para o órfão e a viúva, Ele ampara. Aqui está, irmã Ruth. Mais uma promessa para a senhora aí também, né? Que é amparada por este Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus, que guarda, que protege, que livra do mal, do perigo. Nós estamos debaixo dessa proteção deste Deus poderoso, irmão. Eu sempre costumo dizer isso, que não há pessoa mais bem protegida na face da terra do que um cristão. O cristão que serve a Deus é bem protegido. Por onde vai a proteção de Deus é sobre a vida dele. O inimigo não pode tocar, porque você pertence a Deus. É a menina dos olhos de Deus. Se o inimigo tentar querer pular o muro de proteção que há na tua vida, a mão poderosa de Jeová vai dar um soco na cara do adversário e mostrar para ele que você tem dono. Você não é um Zé Ninguém. Não, você pertence a Ele. Louvado seja Deus. Quem tem essa certeza aí, meu irmão? Você não sabe, mas quantas e quantas vezes o inimigo não já tentou acabar com a tua vida. Não era para nós estarmos aqui hoje, mas estamos, por quê? Porque aquele que nós servimos nos resgatou do lamaçal do pecado e hoje estamos na sua proteção. Aleluia. Ele permitiu o diabo tocar no que Jó tinha nos filhos
mas não permitiu tocar na sua vida, na sua alma. Não, não toca. Pertence a Deus. Aleluia. Amém? E Tiago mostra qual é a religião pura para com Deus. Capítulo 1 de Tiago, versículo 26 e 27. Ele diz: se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã, sem valor. Mas ele diz no 27, mas a religião pura para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Essa aqui, irmão. Você visitar, ajudar na medida do possível. E Deus se agrada. Não adianta que, eu sou religioso, tenho a minha religião. Então Tiago mostra. Se não tem freio na língua, faz tudo aquilo que a carne oferece, não adianta, a religião desse aí é vã. Quem crucificou Jesus? Os próprios religiosos que mataram Cristo. Então aqui está. E vamos finalizar no texto que nós lemos, o versículo de número 6. Somente a parte A. Deus faz que o solitário viva em família. Louvado seja Deus. 2 exemplos disso aqui. Primeiro exemplo, Esther, que era órfã, de pai e de mãe. Foi criado pelo tio. Como era o nome do tio de Esther? Diz para nós aí, Marcicleito. Mardoqueu.